BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. A decisão da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários para os acionistas continua repercutindo no país. A gente vai mostrar como está o clima em Brasília, ao vivo, com a repórter Marília Sena, que mostra também a instalação dos trabalhos da Comissão Especial de Revisão da Exploração dos Portos. O BNews 19 horas traz ainda uma entrevista com o secretário de Assuntos Portuários de Santos, Bruno Orlandi, que vem aqui no estúdio falar com a gente sobre os impactos dos anúncios feitos pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para a cidade. E hoje, o maior porto do país recebeu a visita do diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, que falou do impacto das mudanças climáticas nos portos brasileiros. O BNews 19 horas começa em 30 segundos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Desde sexta-feira passada, a gente tem falado aqui no BNews 19 horas sobre a crise na Petrobras, que escancarou uma divergência entre os acionistas, que cobram a distribuição dos dividendos extraordinários, e do governo federal, que quer usar o lucro extra para fazer investimentos. A gente vai ver como foi a reunião de ontem entre o presidente Lula e o CEO da empresa. A reunião entre Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durou mais de 4 horas e no final do encontro, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reafirmaram a decisão da empresa quanto à política de distribuição dos dividendos. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal. Gente, uma empresa que nós temos que nos orgulhar de ser uma empresa nacional, uma empresa de capital aberto, que respeita, e nós temos feito isso de forma extremamente rigorosa os interesses dos investidores. Toda essa polêmica vem justamente do pagamento desses dividendos, que é o lucro distribuído para os acionistas da empresa. Com um lucro mais baixo no ano passado, a Petrobras decidiu pagar para os acionistas aproximadamente 72,4 bilhões de reais e reter os chamados dividendos extraordinários, na ordem de 43,9 bilhões. Essa medida fez as ações da empresa despencarem mais de 10% na bolsa. Em 2023, o lucro da Petrobras foi de 124,6 bilhões, 33% a menos que 2022, quando o lucro foi de 188,3 bilhões. Essa queda, segundo os diretores da empresa, explica o repasse mais baixo para os acionistas. Me parece refletir uma postura, um entendimento, uma compreensão sobre o papel da Petrobras muito associada ao plano de negócios, ao plano estratégico da gestão anterior, ainda durante o governo Bolsonaro, em que a Petrobras se notabilizou não só pela sua capacidade produtiva, mas por distribuir mega dividendos aos seus acionistas. Então, agora é preciso que o mercado e os acionistas da Petrobras compreendam que a Petrobras voltou a ser uma companhia preocupada com o conjunto dos seus stakeholders, ou seja, olha para os seus acionistas, se mantém como uma empresa lucrativa, mas também agora olha para o lado social.
No ano passado, o total de dividendos pagos chegou a 20,28% da arrecadação. Os investimentos líquidos somaram 8,72%. Em 2022, os dividendos representaram 37,3% e os investimentos líquidos 4,79%. A gente observou ao longo dos últimos 7 anos, durante os governos Temer e Bolsonaro, foi um amplo processo de desmonte da Petrobras, de venda de ativos que são estratégicos para a segurança energética, para a soberania brasileira, para o desenvolvimento econômico do Brasil, em troca do quê? Da distribuição da riqueza gerada por essa empresa para os seus atores. Agora o que a gente observa é uma curva, né? Uma tendência de mudança. Acho que vai ser um processo gradual de mudança na gestão da Petrobras, com o objetivo de equilibrar mais essa relação entre distribuição de dividendos, tanto para os acionistas privados, quanto para os acionistas estrangeiros, quanto para o grupo de controle, que é a União, né, que é a sociedade brasileira, quanto uma política mais agressiva, né, ou mais robusta de investimentos. Hoje, as ações da Petrobras subiram 3% na Bolsa de Valores. Mas, lá em Brasília, o assunto segue rendendo, por isso a gente vai direto para lá falar com a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, esse assunto de Petrobras segue rendendo aqui na Esplanada dos Ministérios. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento de convite para que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, possa comparecer à CAI e esclareça possíveis interferências do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na estatal. Lembrando que esse é um convite, Jean Paul Prates não é obrigado a comparecer, mas geralmente de bom tom eles comparecem, porque senão aí os parlamentares apresentam um requerimento de convocação e o presidente é obrigado a comparecer, senão ele responde na lei de improbidade. Agora, Núria, essa reunião ainda não foi marcada, ela está em aberto, mas a expectativa é que ela seja para a semana que vem. E o requerimento foi apresentado pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Como o assunto segue repercutindo aqui em Brasília, hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi perguntado no Palácio do Planalto sobre essa situação da Petrobras e ele disse que a Petrobras está trabalhando dentro de leis. Vamos ouvir o que ele disse. Tudo está sendo feito conforme a lei das SAs e a regra de governança. Não tem nenhuma alteração. Eu vejo por que essa polêmica, sinceramente, se a regra tivesse sido modificada, se o que fosse aprovado no início do ano passado como regra, então é assim que funciona. Então o Conselho divulgou. Você que quer comprar a ação da Petrobras, vai ser pago essa regra de dividendo. Você que tem ação, quer ficar com a ação, quer vender, quer comprar mais, essa é a regra. E foi cumprida a regra. Mas o presidente então é sempre o que o mercado solicita, não é isso? Eu leio nas matérias de vocês todos. O mercado quer previsibilidade, foi garantido. Um ano atrás foi definida a regra. Quer segurança jurídica, cumprimento daquilo que foi definido. Foi garantido o cumprimento daquilo que foi definido. Onde está o problema? Núria, aqui hoje na Câmara dos Deputados também foi instalada uma comissão que tem o prazo de 180 dias com a missão de revisar a regulação da exploração portuária. Foi definido hoje o presidente, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar, e o desembargador do TRT, Celso Piu. Essa comissão vai revisar a lei dos portos, ela vai ter reuniões mensais, audiências públicas e visitas aos portos mais conceituados. Na instalação de hoje não foi deliberado nada, né? Uma instalação aí simbólica para o início dessas atividades. O plano de trabalho ainda não foi divulgado, mas o relator Celso Piu falou rapidinho com a gente, disse que esse plano de trabalho deve ser divulgado até amanhã. Então, os membros ali da comissão já discutiram, uma comissão bem diversa de juristas aqui na Câmara dos Deputados. Essas comissões precisam ser aceitas pelo presidente da casa, que no caso é o Arthur Lira. Foi bastante exaltado ali a decisão dele de permitir essa comissão.
E o que os membros deixaram bem claro? Eles vão ali propor um projeto de lei para o setor portuário. Dentro desse prazo de 180 dias, eles entregam para os parlamentares e depois acompanham se os parlamentares vão levar aí adiante. Uma coisa que foi deixado bem claro é o prazo dessa comissão, né? Os membros ressaltaram que, olha, tem muita coisa para revisar, para consultar, muita gente para ouvir, mas eles acreditam que essa abertura aqui na Câmara dos Deputados já vai deixar um legado gigantesco para abrir essa discussão e melhorar aí o setor portuário. A primeira reunião dessa comissão ainda não foi divulgada a sua data, mas a gente segue acompanhando. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite. Está lindo aí o seu cenário em Brasília. Até amanhã. E olha só, o mercado reagiu bem com a possibilidade de revisão da decisão sobre os não pagamentos de dividendos extras na Petrobras. Os papéis da estatal tiveram recuperação e puxaram a alta da B3, que terminou o dia em valorização de 1,22%. O índice principal ultrapassou 127 mil pontos, com ganho de mais de 1.500 pontos no dia. Um alívio depois de 3 quedas seguidas e de bater no menor patamar desde dezembro. O mercado também estava de bom humor, porque hoje sairão os dados de inflação aqui e nos Estados Unidos. Só que isso a gente vai ver logo mais. No próximo bloco, a gente vai trazer uma entrevista com o secretário de Assuntos Portuários e aqui de Santos, Bruno Orlandi. O BNews 19 horas volta já já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. A gente está de volta e ontem você viu por aqui os anúncios feitos pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no Porto de Santos, que vai receber 12,6 bilhões de reais em investimentos até 2028. Além de vários projetos de infraestrutura portuária, tem obras importantes ligadas diretamente com o desenvolvimento da cidade de Santos. A gente vai falar sobre isso com o secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi. Prazer, secretário. Boa noite, bem-vindo. Prazer é meu. Boa noite, Núria. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui na BNews TV, no jornal BNews 19 horas. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso querido Porto de Santos. A gente sabe que a relação porto-cidade em todo o mundo, ela é, digamos, complicada. O Porto é um vizinho que traz bastante emprego, traz imposto, mas também traz alguns problemas. Como que esses anúncios de ontem melhoram essa relação para a cidade, entre o porto e a cidade? Olha, Núria, a gente sabe que um porto traz os seus desafios, sim,
mas obviamente muito mais benefícios do que desafios. E o Porto de Santos não é diferente, o maior complexo logístico do Hemisfério Sul e traz consigo aqui grandes oportunidades. E ontem os anúncios feitos pelo ministro Silvio Costa, de fato, trazem muito alento à nossa cidade. Investimentos significativos como o Parque Valongo, com a mudança do terminal de passageiros, também com dragagem, falando bastante sobre asfalto, drenagem, perimetrais, ou seja, relações que impactam no dia a dia da cidade e que fazem com que esse desafio, quando o recurso é aportado, se diminua e coloque a cidade com uma relação ainda mais próxima do Porto de Santos. A gente teve aí 3 projetos que são muito importantes. A mudança do terminal de passageiros do Concais para o Parque Valongo, e aí o Parque Valongo, que é um projeto da Prefeitura de Santos, vai receber aporte importante. Tivemos a dragagem, que não impacta diretamente na cidade, né, secretário? Mas a gente sabe que aumenta a capacidade de receber navios maiores, aumenta a possibilidade da gente movimentar mais carga, e isso tem um impacto na vida do trabalhador, com certeza, né? Com certeza. Quando a gente fala desse aprofundamento da dragagem, a gente consegue trazer para cá navios maiores e, obviamente, com isso, mais carga, mais desenvolvimento econômico, mais geração de emprego, e isso é absolutamente importante para a cidade. Em que pese, inclusive, a gente analisar a possibilidade de transformar o Porto de Santos num hub port. E um dos requisitos para que a gente possa avançar nesse sentido é, de fato, uma dragagem de aprofundamento. E ontem o ministro falou de uma dragagem de manutenção dos 15 metros, de aprofundamento aos 16 e já iniciou os estudos para o aprofundamento para 17 metros, que é aquela trava do hub port. Ou seja, a expectativa é muito grande e quando você falou do Parque Valongo, Núria, isso para Santos, para nós, é uma alegria muito grande. Para todo santista, o Parque Valongo é o maior emblema da relação porto-cidade. É uma área que vai ter gastronomia, bares, restaurantes, área de lazer, é um espaço completamente democrático, 30 mil metros quadrados, com acesso à linha d'água, aquele waterfront, ou seja, um espaço para que todos os santistas e os turistas possam aproveitar. E o terminal de passageiros, com essa mudança, ficará ao lado, bem em frente ao Museu Pelé, bem em frente à Secretaria de Turismo, onde as pessoas pegam o bonde aqui para se locomover da cidade, e essa estrutura é muito importante, porque no terminal de passageiros de Santos, 60% dos turistas do Brasil da área de cruzeiro embarcam. Ou seja, nós temos aqui cruzeiristas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Ou seja, a gente precisa de investimento e com essa alteração de local, a gente vai ter um local muito mais adequado para recepcionar o nosso turista, bem ao lado do tão sonhado Parque Valongo. E vai ser incrível, com certeza, né? Tem uma estimativa da Associação de Empresas de Cruzeiro de que cada cruzeirista deixa na cidade de embarque mais de $600. Então, quanto mais tempo esses turistas ficam na cidade, mais eles gastam com alimentação, no comércio. Então, pra gente que é cruzeirista, que é turista, é muito legal e com certeza para a cidade também. Com absoluta convicção. A gente sabe que a indústria do turismo é o que mais cresce no mundo e aqui não pode ser diferente. Não, com certeza. A gente tem também aí, entre os anúncios do ministro, os anúncios tanto do túnel, ligando Santos ao Guarujá, um anúncio voltado da perimetral, também ligando Santos ao Guarujá, e a gente tem também a terceira pista da Imigrantes. Como que essas obras que ligam Santos a outras regiões do estado impactam em Santos? Olha, Núria, hoje um dos maiores objetivos e talvez um dos maiores desafios aqui do nosso porto é o aumento da capacidade logística e traduzindo uma terceira ligação Planalto-Baixada. A gente sabe do desafio que o Porto de Santos tem quando a gente fala de acesso rodoviário. Investimentos estão sendo feitos na área de ferrovias, a FIPES tem colaborado muito com isso hoje, mas é importante que a gente possa ter uma terceira ligação. Então, quando a gente fala de Porto de Santos, não dá para dissociar essa terceira pista. E o túnel Santos-Guarujá é um túnel sonhado há muitos anos. A gente tem um século de espera, a cidade de Santos clama por esse túnel há muito tempo, a cidade do Guarujá, e ele é um grande trunfo de mobilidade urbana, mas que também impacta na eficiência do Porto de Santos, porque por aqui, pela chegada do nosso canal, os navios concorrem com as balsas, com barcas,
com embarcações menores, com travessia de pedestres que acabam utilizando desse modal, ou seja, com o túnel Santos-Guarujá, a gente vai sim aumentar e melhorar a mobilidade urbana. Um trajeto de 1 hora demora 2 minutos com essa nova estrutura, mas vai melhorar muito a eficiência com a chegada dos navios. Com certeza. Obrigada por ter vindo aqui, secretário. Boa noite. Obrigado, Núria. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A gente vai ver agora o que mais é notícia pelo Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, deu início a um roadshow pela Espanha. Ontem ele se encontrou com o ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável do governo da Espanha, Óscar Puente, e apresentou os principais projetos e inovações regulatórias para rodovias e ferrovias no Brasil. O encontro foi em Madrid. A comitiva do governo federal segue na Espanha até sexta-feira, com agenda que inclui troca de experiências técnicas e reuniões com executivos. Hoje o Brasil é o segundo maior destino dos recursos espanhóis no mundo. O governo federal abriu um processo de renegociação para chegar a uma solução para o problema de concessões antigas de rodovias federais. O programa envolve 14 concessões de vários estados, que somam mais de 7.500 quilômetros de rodovias. O Ministério dos Transportes estuda prorrogar esses contratos por mais 15 anos e, em contrapartida, as concessionárias terão que retomar obras inacabadas ou que sequer foram iniciadas. Também haverá exigência para o investimento em tecnologia e a implantação de parte das praças de pedágio em sistema free flow, sem a presença física de cabines. A portaria também permite o pagamento dos pedágios via Pix. Todo o trabalho será feito em parceria com o Tribunal de Contas da União, que vai avaliar a situação caso a caso. A previsão é que a renovação das concessões atraia mais de 100 bilhões de reais em investimentos. O estado do Paraná quer que o governo federal libere 568 bilhões de reais para o Plano Safra 2024-2025. A proposta foi levada ao Ministério da Agricultura e tem como base a previsão da dificuldade para a próxima safra por causa das condições climáticas. No último Plano Safra, o governo federal liberou 435,9 bilhões. O documento encaminhado ao Ministério tem a assinatura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Federação da Agricultura e Federação dos Trabalhadores Rurais, entre outras entidades. Esses órgãos ressaltaram que os números atuais da safra foram adquiridos em época de preços elevados dos insumos e valor mais baixo dos produtos finais, como soja e milho. O Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco, contratou a Infra SA para fazer estudos sobre a viabilidade de expansão do porto. A estatal vai fazer diagnósticos e relatórios necessários para arrendamento de terminais que ficam no Atracadouro. A autoridade portuária já anunciou a disponibilidade de 3 lotes para a construção de novos berços e a instalação de terminais de granéis líquidos. O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A gente vai ter aqui no telão, olha só, a gente sabe que o IPCA é o indicador da inflação oficial do país, que subiu para 0,83% em fevereiro. Em janeiro, o Brasil já tinha registrado alta de 0,42% e, com isso, no ano, a alta acumulada chegou a 1,25%. A inflação foi influenciada principalmente por educação, alimentação e transportes. Com a volta às aulas, vamos primeiro aqui para, então o índice geral 0,83%, alimentação e bebidas 0,95%. Vamos para os transportes, que é o que interessa para os nossos telespectadores, 0,72%. Vale lembrar que teve uma queda no preço das passagens aéreas, chegou aí uma queda de 10%, mas todos os combustíveis pesquisados tiveram alta. A educação definitivamente foi a grande vilã da inflação, 4,98%, ou seja, educação puxou a nossa inflação,
Mas apesar disso, a gente teve aí um índice que é considerado pelos analistas neutro. Vale lembrar que a inflação tem influência direta na reunião do Banco Central, nas decisões do Banco Central, mas a expectativa do mercado é que o BC, já na reunião da semana que vem, mantenha a taxa de juros. Tem mais notícia no portal bnews.com.br, vamos lá? Olha só, a empresa CS anunciou que vai investir 800 milhões de reais no porto de Aratucandeias, na Bahia. A gente já vai falar dessa daqui, porque essa daqui merece uma coisinha especial, essa do Ministério dos Frigoríficos. A ANTAQ vai aperfeiçoar as atualizações no EVTA da concessão da hidrovia Lagoa Mirim. Tem também anúncio para quem mora em Santos, porque vai ter alteração no trânsito. E o que eu ia falar aqui do Ministério da Indústria é que a China anunciou a habilitação de 38 frigoríficos brasileiros para a exportação de carne bovina, suína e de aves. Esse é o maior número autorizado de uma só vez na história. Foram liberadas 24 plantas produtoras de carne bovina, uma de carne bovina termoprocessada e 9 de carne de aves. Também foram habilitados 4 entrepostos, 1 de bovino, 2 de frangos e 1 de suínos. A expectativa é que as novas habilitações gerem 10 bilhões de reais à balança comercial brasileira. A seguir, a gente vai ver como foi a visita do diretor-geral da ANTAQ, de uma comitiva alemã, no Porto de Santos, para falar sobre mudanças climáticas. E tem análise ESG com a Vanessa Pimentel. Não saia daí. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O processo de sucessão do presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, segue sendo alvo de críticas. Na noite de ontem, o conselheiro José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo no colegiado da mineradora. Ele havia sido eleito na Assembleia Geral de Acionistas como um dos 8 conselheiros independentes da Vale, em um colegiado com 13 integrantes. O mandato iria de maio de 23 até abril de 25. Na carta de renúncia, enviada ao presidente do Conselho de Administração, ao vice-presidente de Finanças e ao diretor de Governança Corporativa, Penido disse não acreditar mais na honestidade de propósitos dos acionistas no objetivo de elevar a governança corporativa da Vale a padrões internacionais. A Autoridade Portuária de Santos recebeu hoje a visita do diretor da ANTAQ, Eduardo Neri, e de uma comitiva alemã para debater o impacto das mudanças climáticas no porto. A empresa, que realiza cooperações técnicas na promoção do desenvolvimento sustentável, veio com a missão de discutir medidas para o Porto de Santos no combate às mudanças climáticas. Esta é a 4ª etapa dos estudos realizados pela GIZ em parceria com a ANTAQ para analisar os riscos climáticos em Santos. O porto está entre os 3 brasileiros com maior ameaça, segundo as primeiras pesquisas. O primeiro relatório produzido pela parceria foi lançado no final de 2021, quando os riscos nos portos de Santos, Rio Grande e Aratu foram apontados. A segunda e a terceira etapa tiveram estudos mais específicos para cada empreendimento.
Em Santos, foram identificados parâmetros como ventos mais fortes e mais frequentes, assim como as chuvas, além de aumento do nível do mar. Os relatórios ainda apresentaram medidas de adaptação para tornar o complexo portuário e o município mais resiliente às mudanças climáticas. Na quarta etapa, o foco está nas comunidades no entorno do porto e em como a relação porto-cidade pode trabalhar para atuar contra esses riscos ambientais. É mais um marco da etapa de um trabalho que faz parte da agenda ambiental e da agenda de estudos da ANTAC, que é voltado a identificar como é que os nossos portos estão preparados para trabalhar, melhorar a relação porto-cidade. E dentro dessa ação, que ela é feita em conjunto com a GIZ, que é a Agência de Fomento Alemã, o Porto de Santos, a Autoridade Portuária de Santos, tem sido uma parceira da ANTAC também nesse trabalho, assim como já tinha sido feita num outro estudo que realizamos voltado a identificar os impactos das mudanças climáticas. Dessa vez, mais uma vez, a Autoridade Portuária de Santos ela também está participando e vai servir como um piloto para que a gente identifique boas práticas, como a Autoridade Portuária trabalha a relação porto-cidade. As operações e infraestrutura portuárias também serão abordadas. As autoridades consideram que para fazer um trabalho efetivo visando tornar o porto mais resiliente, é necessário atuar em toda a região em que ele está presente. Revela a importância do Porto de Santos, em especial em suas ações sobre esses temas, sustentabilidade e ESG. São temas que as infraestruturas brasileiras deverão pautar como principais metas para as ações, todos os portos e infraestruturas em geral. Então, é uma visita muito importante de uma comitiva da Alemanha que pretende conhecer a nossa infraestrutura e quais ações estão sendo adotadas aqui no Porto de Santos e, principalmente, como essas ações poderão afetar a vida dos moradores da cidade. Essa visita da ANTAC faz parte de uma agenda da agência sobre o tema que tem como objetivo estimular todas as autoridades portuárias e os terminais privados para fazer o planejamento necessário para as mudanças climáticas. É sobre isso que a gente conversa agora com a editora executiva do Portal BNews e especialista em SG, Vanessa Pimentel. Tudo bom, Vanessa? Tudo boa bem, noite. Maria, boa noite. Boa noite a todos. O que a gente está vendo dessa iniciativa da ANTAC já? Bom, a ANTAC ela está aí com essa agenda prioritária, né, voltada a mapear quais são os possíveis impactos nas atividades portuárias por causa das mudanças climáticas. A gente também tem questões aí para melhorar a relação porto-cidade e também voltada a como os portos estão se preparando para se adaptar à transição energética. Hoje a gente vai destacar o anúncio recente da ANTAC sobre criar um inventário de emissão de carbono do setor aquaviário. E como que isso vai ser feito? A pergunta é como e quando, né? Bom, esse levantamento ele ainda está no início, né? Mas a ideia aí é que a ANTAC entre em contato com todos os portos do país para avaliar como que os portos estão fazendo para medir as suas emissões, né? A gente acredita que talvez com o fechamento desses dados a gente tenha aí um desdobramento desse estudo, né? Para talvez um possível planejamento de medidas de como os portos podem fazer para reduzir as suas emissões, né? Então não tem data ainda de divulgação, né? A gente ainda não tem uma data, mas a agência já adiantou que ela pretende fazer a divulgação desses dados, desse inventário, de forma mensal, da mesma forma que ela faz com o estatístico aquaviário de movimentação do setor, né? E esse documento também vai ser público, ou seja, qualquer pessoa vai poder ter acesso a esses dados. E vale também destacar que a agência, essa agenda é uma forma de implementar os preceitos aí ESG dentro da gestão da própria ANTAC. Não, super importante, com certeza, uma iniciativa louvável da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Obrigada, viu, Vanessa? Agradeço, obrigada. Esse foi o BNews 19 horas de hoje. Você continua bem informado no portal bnews.com.br. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal da TV BNews no YouTube. Uma ótima noite para você e até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento.
Brasil Terminal Portuário, FENOP, Modal GR, Porto Nave, Santos Brasil, Transbrasa.